Fala investidores, beleza? Hoje eu vou contar aqui a minha experiência de quando eu entrei na Bolsa de Valores. A primeira vez que eu comprei ativos lá. E sim, no início eu comecei ganhando bastante. Eu fiquei até surpreso e muito empolgado, porque a quantia que eu tava ganhando era relativamente bem alta. Com todo o conhecimento que eu tenho hoje, de fato era uma rentabilidade muito alta, bem interessante. Porém, eu sei agora que ela não iria se manter. Então eu vou contar aqui como é que foi essa minha experiência e o que me ajudou a continuar aqui investindo na Bolsa de Valores. Então, let's go! Então eu comecei a investir na Bolsa de Valores em dezembro de 2021. Foi a primeira experiência que eu tive. Eu só conhecia a Bolsa de Valores quando eu via o William Bonner falando na TV. Olha só, o Ibovespa, ele caiu X% ou subiu X%. Eu só sabia exatamente isso. E nessa época, o que eu conhecia sobre investimentos era apenas a poupança. Naquela época, eu considerava um investimento. Eu deixava o meu dinheiro lá parado e ele ia rendendo. Para mim, isso era fantástico. Não é à toa que desde quando eu conheci a poupança e comecei a trabalhar, eu sempre guardava parte do meu dinheiro lá. Na minha cabeça era um investimento que um dia no futuro, talvez, eu ia ter muito dinheiro e ia conseguir viver só desses rendimentos. Eu lembro que na época que eu conhecia a poupança, passava Big Brother na TV e eu ficava pensando assim, nossa, se eu pegasse o prêmio disso, eu colocaria tudo na conta poupança e depois ia viver dos rendimentos. Olha só a cabeça que eu já tinha. Mas isso é história para outro vídeo. Voltando aqui em dezembro de 2021, eu tenho uns prints aqui da época, então a gente vai acompanhar como é que eu fui me envolvendo no meu primeiro investimento. Mas antes de eu contar aqui como é que foi a minha história, conta aí como é que foi a sua história, onde você começou a investir. Se você viu algum vídeo, se você viu alguma coisa na TV, conta aí como é que foi a sua experiência, se você começou ganhando ou perdendo. No meu caso, eu comecei ganhando e ganhando bastante. Eu arrisco a dizer que se eu tivesse começado na Bolsa de Valores perdendo, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, me siga lá, eu tô sempre compartilhando os dividendos que eu recebo. Aliás, hoje mesmo eu recebi aqui do KNCR11 dividendo. Provavelmente amanhã vai ser terça-feira, dia que eu tô postando o vídeo, eu já vou receber mais dividendo e já vou reinvestir. Então eu sempre posto lá no Instagram, me siga lá. Mas olha só, tem um print aqui, 10 de dezembro de 2021, a gente consegue observar aqui Bolsa de Valores, valor total R$ 613 e o total aplicado aqui, ó, R$ 493 e um rendimento de 121. Nesse print aqui a gente consegue ver que eu apliquei R$ 500 e estava rendendo aqui 120. É uma rentabilidade bem surpreendente para poucos dias. Eu tinha acabado de fazer essa compra aqui. Eu vou explicar o que que é. A gente dá um zoom aqui, a gente consegue observar, olha só, no BR, isso aqui eram os BDRs da Nubank, lá naquela época lá, eu consegui comprar 59 unidades e o valor que eu tinha mandado era R$ 500. Então ele conseguiu comprar 493 e aí já estava me dando um rendimento de 120. Nesse caso aqui é a variação dos pedacinhos do Nubank. Vou explicar o que que era. Naquela época o Nubank estava dando pedacinhos de graça para quem tinha conta nele. Então naquela época eu aceitei a receber esses pedacinhos e também comprei pedacinhos. Eu nem sabia que isso era um pedaço da participação do Nubank, ou seja, eu estaria comprando sendo acionista do banco. Mais para frente eu fui entender de fato o que era isso. Mas nesse momento eu estava conseguindo pedacinhos do Nubank e aí esses pedacinhos tinham a possibilidade de se valorizar. Eu não sabia como, mas tinha essa possibilidade. De fato isso aconteceu. E como isso aconteceu? Com R$ 500 e eu estava recebendo 120, minha cabeça explodiu naquele momento. Eu falei, nossa, coloquei R$ 500 aqui, já tô com 613. Como é que isso funciona? Deixa eu entender um pouco mais e colocar aqui mais dinheiro, porque eu tô ganhando dinheiro aqui. Portanto, o primeiro print que eu tenho dessa época aqui é 10 de dezembro, vocês podem ver que tava até no verdinho. Se a gente avança aqui pro próximo print, eu já tava até fazendo umas contas que eu nem sei o que que é aqui. 1.175 vezes 10,50. Eu acho que 10,50 era o valor dos BDRs naquela época, ou seja, tava dando 12 mil aqui. Eu não entendi essa conta que eu tava fazendo aqui, isso aqui era quantidade de pedacinhos. Eu acho que eu estava simulando se eu tivesse aplicado todo o valor que eu tinha lá na poupança, porque como vocês sabem, eu já guardava o valor lá na poupança. Eu acho que é mais ou menos isso esse print aqui. E aí passando pro próximo aqui, a gente consegue ver que eu estava fazendo uma transferência para EasyInvest, que no caso era no Invest na época. Eu estava fazendo transferência de mais 2.680. Provavelmente era para comprar mais pedacinho porque eu estava ganhando dinheiro. Então tinha um dinheiro na poupança que rendia muito pouco. Eu tava do outro lado aqui ganhando muito dinheiro com os pedacinhos do Nubank sem entender o que era, mas eu tava ganhando. Então eu fiquei até meio louco, peguei o dinheiro que eu tinha na conta poupança e joguei aqui para comprar mais BDR. Foi exatamente o que eu fiz. Outro print aqui ainda no dia 10 de dezembro. Olha só, eu já tinha investido R$ 3.417. Tava com lucro aqui de 241. E descendo aqui dá pra ver a quantidade de BDRs que eu tinha, 317. Ou seja, de fato eu peguei esse valor que tava na conta poupança e apliquei aqui em mais BDRs pra ver se eu ganhava mais dinheiro ainda. Mas como vocês sabem, isso aqui é renda variável. Já mais pra frente
começa a ficar vermelho e aí eu começo a ficar muito assustado. Aliás, nós estamos agora na época de declaração do imposto de renda. Só dando uma dica aqui rápida, eu utilizo esse aplicativo aqui chamado Grana Capital desde quando eu comecei a investir. Para fazer a declaração com ele tem a opção onde a gente importa automaticamente os dados para o programa da Receita e faz a declaração automática. A declaração ela demora menos de 5 minutos utilizando o Grana Capital. Colocando esse meu código aqui TB50, vocês ganham descontos especiais lá nos planos anuais do aplicativo. Lembrando que esse código não vai durar por muito tempo, mas nos próximos vídeos eu vou fazer a declaração passo a passo, mas já fica aí a dica do aplicativo Grana Capital que facilita muito a nossa vida para fazer a declaração. Passando para outro print aqui, olha só, 3.645, porém, vou dar um zoom aqui, olha só o rendimento, 470, subiu bastante, uma valorização bem expressiva aqui. E aí, diante dessa valorização toda, eu tava querendo colocar todo o meu dinheiro, 100% do meu patrimônio nesse ativo aqui, sem entender muito. Olha a loucura que eu tava fazendo. Claro que essa era a minha vontade. Eu não ia fazer isso porque eu me conheço, o Thiago não é tão doido assim, ele ia diversificar e foi o que eu fiz. Mas nesse momento, a minha vontade era pegar todo o meu patrimônio e colocar lá. Só que, claro, eu tinha medo de zerar. Eu sabia que poderia oscilar, mas eu não entendia exatamente o que era. Mas no próximo print, a gente consegue ver que eu já estava vendo vídeos, estava querendo entender o que eram esses pedacinhos do Nubank aqui, ele explicando. Eu não entendia quase nada, era muito termo que eu não conhecia, que eu estava me expondo pela primeira vez em bolsa de valores, renda variável, fundos imobiliários. Nesse dia, eu nem entendia o que era fundos imobiliários, nem sabia. Eu achava que fundos imobiliários eram fundos de fundos, e não FIIs, prédios. Então era o meu primeiro contato, eu não entendia quase nada aqui dos termos que ele falava. Olha só, tem até um print aqui do meu computador, eu nem sei porque eu tirei print disso, mas era o IPO do Nubank. Nesse momento aqui, eu já tava começando a entender o que eram os pedacinhos, o que era IPO. E aí mais um print aqui da minha calculadora, eu tentando fazer contas doidas. Eu nem entendo o que eu tava querendo fazer aqui, mas eram contas aqui doidas. Passando aqui para os meus investimentos total. Olha só o quanto estava rendendo isso aqui. Você provavelmente ia fazer o mesmo que eu. Eu coloquei aqui, ó, R$4.324 e tava com uma rentabilidade de 1.180. Isso aqui já era no dia 11 de dezembro. Olha o quanto isso subiu, cara. 376 pedacinhos que eu tinha no Nubank e o rendimento aqui 1.180. Tava subindo muito. qualquer um ia colocar mais dinheiro aqui ainda. Qualquer um que não entende ou é meio xarope das ideias, igual eu tava no momento. Porém, o próximo print, olha só, já tava diminuindo meu patrimônio aqui. Ainda assim, com valorização, mais R$995, porém já não era mais aqueles 1.000. Então eu já estava sentindo aí que oscilava. Depois dos vídeos que eu tinha assistido, eu já sabia que isso era uma renda variável e ali ia oscilar. Porém, naquele momento, eu tava vendo muitas notícias, lendo notícias, insights para poder tentar entender. E aí eu estava começando a basear os meus investimentos em notícias, os meus aportes. Não faz sentido você fazer isso, se basear o seu aporte em notícias. Vocês já sabem disso, mas naquele momento eu não entendia e estava fazendo isso. Isso acontece muito com quem está iniciando, né? É bem comum a pessoa ver sites lá de notícias falando, o Banco do Brasil, sei lá, vai despencar, aí todo mundo começa a vender ação, não entende, né? Pra quem é iniciante isso é muito comum. E aí mais um print aqui, ó, eu tava analisando os pedacinhos que eu tinha, 317, olha só, nesse dia aqui tava custando R$11,50 e o meu preço médio R$10,40, ou seja, tava com a valorização bem interessante aí. Nesse momento eu lembro também que eu vivia toda hora, qualquer momento eu ficava abrindo o celular e vendo a cotação do ativo a cada hora. Sem brincadeira, era meio que um vício, porém aqui um vício na renda variável, em investimentos. Eu ficava vendo a cotação oscilando, aí eu ficava assim, nossa, acabei de perder R$10, nossa, acabei de ganhar 1.000 e sei lá quantos reais, porque tava valorizando meus ativos, eu tava bem viciado. Era um momento bem legal aqui, mas me deixava também ansioso, assim, uma ansiedade de fato é ruim, mas era uma ansiedade positiva naquele momento, meu patrimônio tava subindo, mas quando caía eu ficava meio triste. Isso aqui é fato de algum amigo meu vendo algum resultado da loteria, sei lá. Não faço esse tipo de aposta aqui, mesmo naquela época eu já não fazia, que eu preferia guardar na poupança. E aqui mais um print de contas doidas que eu tava fazendo na época pra ver se eu ia ganhar mais dinheiro ou não. E aqui é um print onde eu pensei pela primeira vez em vender esses pedacinhos, porque, poxa, eu tava com a valorização de 1.180. Fazia sentido eu vender aquilo, pegar esse valor e guardar na conta poupança. Na minha cabeça naquela época era fazer isso, porque eu sabia que a conta poupança é sempre positiva, né? Então pela primeira vez eu tava pensando em vender os 317 pedacinhos, ia catar uma boa valorização. E até então nesse momento eu só tinha os BDRs do Nubank, eu só tinha aqueles pedacinhos lá. E aí o que eu fiz? Comecei a estudar vídeos, como vocês viram aqui, eu vi do Thiago Negro, comecei a assistir vários vídeos sobre investimento, e aí descobri os BDRs e qual foi o meu pensamento naquela época. Tem empresas gigantescas aqui que eu sei, na minha cabeça, né? Eu sei que não vão falir de um dia para o outro, não é porque eu estou investindo que elas vão falir. E aí eu comecei a pensar em empresas grandes, como Microsoft, Google,
Apple, Amazon, todas essas empresas gigantes que a gente conhece. E a minha brilhante ideia foi fazer o quê? Comprar essas empresas. Mesmo que elas caiam em algum momento, na minha cabeça, naquele momento, mesmo que elas caiam, em algum momento elas vão subir de novo. Então eu vou comprar aqui e segurar até subir. Mas naquela época, isso aqui é print de 3 de dezembro de 2021, todos os BDRs ativos lá fora estavam caindo muito, mas muito mesmo. Eu lembro que Facebook estava caindo hard, caindo bastante. E mesmo assim, eu peguei parte do valor que eu tinha lá na conta poupança, transferi para cá e comprei de BDRs. No próximo print, olha só o que estava acontecendo. R$ 5.000 que eu apliquei, 229, porém eu já estava com rendimento negativo, mesmo juntando aqui com o positivo que eu tinha no Nubank, nos pedacinhos do Nubank. Eu já estava com 447 negativo. Nesse momento aqui eu já estava sabendo que era renda variável, sabia que oscilava, porém eu não sabia que oscilava tanto, porque eu tinha comprado empresas grandes, como essas que eu acabei de citar. Eu tenho um próximo print aqui, pela primeira vez eu estava começando a me interessar por fundos imobiliários, porque embora a cota poderia cair, os meus ativos estavam caindo bastante, eu estava pesquisando coisas mais seguras. E aí eu conheci os FIIs. Esse aqui é um print do LZR11, onde eu estava pensando em comprar pela primeira vez, olha só, 15 de dezembro. A minha ideia naquela época era assim, os fundos imobiliários, as cotas caem menos, era o que eu assistia nos vídeos, porém eles pagam um dividendo. Então, já que os meus ativos estão todos caindo lá, tudo que eu comprei está caindo e eu não recebo um dividendo mensal, eu vou investir em FIIs que eles me pagam dividendo. Eu lembro que eu comprei o LZR11 em dezembro, porém eu acabei vendendo ele porque ele caiu. Eu fiquei com medo, tava com medo mesmo. E aí eu vendi ele. Porém, depois, nos outros meses, eu voltei a recomprar. E aqui é um outro print, olha só a loucura. 12 de janeiro de 2022. Aqui eu já estava pensando em formas de fazer renda extra. Isso aqui era um bolo de fio que tinha aqui em casa. Eu tava pegando eles. Na hora que eu olhei para eles, eu falei, nossa, aquilo ali pode virar cotas de fundos imobiliários. Descasquei todo aquele fio. Saí descascando, peguei eles, vendi, e aí o valor que eu recebi pela venda do cobre, eu comprei de fundo imobiliário. Na época, eu acho que eu comprei cota do MXRF11. Então essa foi a minha experiência iniciando no mundo dos investimentos. Foi lá, finalzinho de 2021, com os pedacinhos do Nubank. Eu saí comprando a rodo, saí comprando feito doido, sem entender o que estava fazendo, mas paralelo a isso eu continuava estudando. E aí depois eu fiz curso, comprei livro, fiz outro curso, comprei mais livro ainda, continuei me atualizando e estudando todos os dias, porque era o meu dinheiro que estava ali, né? E aí logo em seguida eu abri o canal para mostrar para todo mundo algo muito positivo, que eu tava ganhando dinheiro naquela época, eu queria que todo mundo ganhasse também, porque eu via que se todo mundo investisse na empresa e a empresa fosse bem, todo mundo ia ganhar dinheiro, ninguém ia perder. Essa era a minha cabeça na época, por isso que eu abri também esse canal aqui. Um dos motivos também foi esse. Então essa foi a minha primeira experiência com renda variável. Claro que antes eu já tinha visto alguns outros vídeos, mais pedacinhos sobre Bitcoin. Olha só, eu tive a oportunidade de comprar Bitcoin muito, mas muito antes disso. Só que eu morria de medo, é claro. E também conhecia a Bolsa de Valores mais superficialmente. Eu tô até elaborando um vídeo aí de como é que foi esse meu processo, da onde eu tirava dinheiro para conseguir investir aqui. Porque como vocês podem ver, eu já tinha um valor na conta poupança. Então eu já tinha dentro de mim essa questão de economizar, guardar dinheiro para conseguir viver de rendimento da conta poupança. Eu posso fazer um vídeo explicando como é que foi essa trajetória também, e também de como eu saí da conta poupança para hoje renda variável, até hoje recebendo um salário mínimo de dividendos só dos fundos imobiliários. Mas agora deixa aí como é que foi a sua experiência, conta aí, eu quero saber como é que é, deixa nos comentários. Se você curtiu esse vídeo aqui, sério, deixa seu like, sua avaliação é muito importante. Vou deixar esse vídeo aqui como recomendação, e é isso aí, tamo junto demais!